Olá, de novo estamos aqui e agora nós vamos conversar um pouquinho, revisar um pouquinho sobre biologia. Sim, meus amigos, quem é formado em ciências biológicas sabe, ciências e biologia sempre andam juntinhos. Galera do ensino fundamental e a galera do ensino médio. Então, a primeira, agora nessa aula, que também vai ao ar agora dia hoje mesmo, dia 5 que eu tô gravando, 5 de setembro, ela já vai subir lá pro canal, tá? Eu não vou postar hoje ainda a próxima parte, a segunda parte do conteúdo 2. Já tá, eu já estudei, já fiz, mas ainda tá faltando algumas questões que eu preciso terminar aqui de revisar, tá? Então, hoje a gente vai ficar com os dois vídeos de ciências, parte do conteúdo um e do conteúdo 2 que já às 6 horas da tarde, junto com esse aqui, vai subir para o canal. E amanhã eu subo, então, cinco não, 3 vídeos, tá? De conteúdo. Todo dia eu vou tentar colocar vídeos para vocês irem acompanhando. Conteúdo um e 2, por exemplo, um e 2 de ciências foi hoje, um de biologia, um e 2 de biologia será hoje, mas aí eu vou colocar junto com. Aí amanhã eu coloco conteúdo 2, 3 e 4 de biologia, tá? E assim eu vou deixando programado até a próxima semana, tá? Porque ao todo são 10 conteúdos programáticos, então até dia 14 a gente finaliza essa parte. E aí nós vamos então entrar na parte de revisão. Como é que vai funcionar isso? Eu vou, para o pessoal do grupo de estudo, eu vou deixar disponibilizado as provas do ano passado. E aqui eu vou fazer que nem eu estou fazendo aqui, fazendo esse compartilhamento, tá? Das questões, a gente vai discutindo as questões que a Consulplan cobrou no ano passado, tá? Começando pelos conhecimentos didáticos, e aí a gente vai revisando os conteúdos específicos, tá bom? E para o pessoal de cada matéria, vocês me procurem, tá? Ah, sou de outra matéria, quero revisar o meu conteúdo. Dá, tá? Me procura que ainda dá tempo. Temos aí 20 dias ainda antes da prova. Dá tempo, pelo menos para revisar as provas, tá? As questões, então vem comigo. Então, nessa revisão aqui, nós vamos estudar um pouquinho sobre o conteúdo um, tá? Parte um de 10 sobre. Ele vem pedindo para a gente estudar um pouquinho sobre metodologia científica, origens do pensamento científico, desenvolvimento e a importância dos métodos científicos e também as mulheres na ciência. Sim, hoje em dia nós temos que valorizar muito nós mulheres na ciência, as mulheres na ciência, né? Afinal, muitas já fizeram muito para que a gente tivesse esse avanço todo que nós temos hoje, certo? Então, a primeira pergunta é da FUVEST, tá? Eu vou tentar daí nas próximas semanas, eu acredito que eu já consiga na semana que vem ter questões específicas com o padrãozinho com Suplan que vocês já estão acostumados, que eu venho trazendo para vocês já desde o mês passado, tá? Então, o tema teoria da evolução, ele tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas nos últimos anos. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria seria o quê? Então, vamos ver agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria o ponto de vista do ponto da ciência. Seria um sinônimo de lei científica que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles? Não.
seria um sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental? Também não. Uma ideia sem base em observação e experimentação que usa o senso comum para explicar fatos do cotidiano? Não, porque é sobre o ponto da ciência, teoria da evolução. Ou seria uma ideia apoiada no conhecimento científico e ela tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Então, a teoria, essa teoria, ela vem fazendo o quê? Ela é uma ideia que ela é apoiada no conhecimento científico e que ela vai tentar o quê? Explicar os fenômenos naturais relacionados. E ela vai permitir fazer previsões sobre eles. Tá? Então, a resposta certa é a B. Consigo deixar assinalado. E a letra E fala, é uma ideia apoiada pelo conhecimento científico, sim, de tão comprovada pelos cientistas, ela já é considerada uma verdade incontestável. Não, porque até hoje tem gente que questiona sobre a teoria da evolução, tá? E a teoria, e dentro dessas teorias, como o próprio método científico diz, nós, como cientistas, a gente tem que estar atento a tudo, tá? Então, o método, pensamento científico, desenvolvimento, importância desses métodos, a importância deles é nós sempre estarmos conhecendo, nos aplicando, tá? É isso que a gente tem que ter em mente, tá? 2. Esse é da Unifesp, VUNESP, América. Então, vamos lá. No artigo Retrato Molecular do Brasil, na revista Ciência Hoje, 2001, Sérgio Pena, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, ele revelou que a contribuição dos europeus na composição genética do povo brasileiro fez-se basicamente por meio de indivíduos do sexo masculino, enquanto a contribuição genética de povos indígenas e africanos deu-se por meio das mulheres. Tais conclusões são possíveis com base em estudos moleculares, respectivamente, do DNA do cromossomo. Atenção, DNA do cromossomo. Sim, nossos cromossomos têm muitos DNAs. Qual é a alternativa correta? Tais conclusões são possíveis com base em estudos moleculares, respectivamente, do DNA do cromossomo X e de autossomos? Será? Y e de autossomos? X e de cromossomo X? X e DNA mitocondrial? X, Y, quer dizer, e DNA mitocondrial? Não. Y e DNA mitocondrial. Por quê? Todo mundo sabe, nós sabemos, que onde se encontra grande parte do nosso DNA acumuladinho lá? Na mitocôndria, né? Então, é o Y, né? Com o DNA mitocondrial, DNA do cromossomo, que é muito perfeito. Desculpem a minha voz, que eu já estou falando aqui faz tempo. Vamos falar um pouquinho agora da número 3. No Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado em 2015, uma questão causou polêmica ao observar a obra O Segundo Sexo, escrita pela filósofa francesa Simone de Beauvoir, em 1949. Apesar de se tratar de uma obra extremamente importante, sobretudo por defender a necessidade de se pensar a mulher como uma questão filosófica, esta não é uma única obra, assim como ela não é a única filósofa. A invisibilidade da mulher na filosofia e também nas ciências não pode ser explicada apenas por um motivo, porque engendra um processo histórico-político que atravessa sobre mulheres na ciência.
Assinar, então, a alternativa, não, tá? Na hora da prova, grifa lá, não. Que não se relaciona corretamente com esse processo da invisibilidade da mulher, tá? Então, vamos ver. Por ser naturalmente selecionada para a maternidade, a mulher não conseguiu desenvolver seu intelecto e sua cognição na mesma proporção que o homem. Sim, conseguiu, sim. Sim. A história da filosofia ocidental, ela é marcada por valores que foram construídos de forma arbitrária e que precisam ser discutidos seriamente a fim de evitar que se transformem em verdade absoluta com o passar dos séculos. A gente estava falando da invisibilidade da mulher. Aqui na B, ele não falou de nada sobre mulher. A falou, a C, a invisibilidade da mulher está associada a um projeto político de concentração e manutenção das estruturas do poder. Certo? Está falando. A clássica separação entre corpo e alma, com privilégio para a última, reforça uma negligência consciente em relação ao corpo, que poderia ser um espaço de debate sobre gênero e sexualidade. A cultura machista, que se faz presente em diferentes atividades no modo de vida ocidental e capitalista. Ele contribui para o desinteresse e o silêncio em relação à produção intelectual das mulheres. Ok, então temos a A, temos a C, temos a D e temos a E, falando sobre a questão da invisibilidade. E a B, somente que fala sobre a história da filosofia ocidental, que foi marcada por valores que foram construídos de forma arbitrária e que precisam ser discutidos seriamente a fim de evitar que se transformem em verdade absoluta com o passar dos séculos. Então, a alternativa que não se relaciona é a letra B de bola. B de bola. Ó, gente. Mas, peraí, eu só consigo. Não tá certo. A B tá certo. Então, é a B, a C e a D. E aí, que fala? E aí, é a A que fala o seguinte: por ser naturalmente selecionada para a maternidade, a mulher não conseguiu desenvolver. A mulher conseguiu sim desenvolver o seu intelecto e a sua cognição até além da proporção do homem. Perdão aí, gente. Essa aí, se vocês quiserem depois assim, não estava lendo, não estava atenta, pá, pá. Estou aqui já com o olhinho que não estava nem enxergando mais. Isso que eu estava gostando, né? Número 4 vai trazer um texto, vai trazer uma tabelinha periódica, bem bonitona aqui ela. Tá? E agora vamos falar sobre mais uma mulher. No dia 11 de fevereiro, a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência. Não é o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. No dia 11 de fevereiro, nós comemoramos o Dia Internacional das Meninas para o desenvolvimento científico, então, para a ciência no século XX. A física nuclear austríaca Lise Meitner se destacou por suas descobertas e pela teoria da fissão nuclear. Ela foi, inclusive, considerada a mãe da era atômica. Ó, a fotinho dela aqui, gente. A teoria que deu o título de mãe da era atômica, a Lise Meitner, ela consiste no tempo necessário para que a metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra sofra decaimento? Não. Processamento de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia? Sim, essa é a teoria dela. E era por isso que ela foi considerada a mãe da era atômica, porque ela descobriu o processo de quebra dos núcleos, né,
em núcleos menorzinhos, e aí ele descobriu que ela descobriu também que eles liberavam muita energia, como a gente já sabe hoje em dia. Gente, a pessoa já revisou isso aqui, já estudou e ainda assim faz gafe. Então, essa aqui é de 2021. E aqui vamos falar um pouquinho sobre ciências, histórico, mais um pouquinho de estudo. Estudo da física. Começamos 2020 em uma boa conquista para a ciência no Brasil. A Academia Mundial de Ciências, neste ano, elegeu 36 novos membros. Dentre estes, 3 mulheres, cientistas brasileiras. Entre elas, Márcia Barbosa, diretora da Academia Brasileira de Ciências e professora da Universidade do Rio Grande do Sul. É uma grande conquista para a ciência no Brasil. Este feito, ele reforça a defesa desta cientista de que a ciência precisa de mais mulheres, porque a ciência precisa do quê? De diversidade, porque nós, mulheres, a gente acaba tendo um olhar mais, como a gente fala, 3D, né? A gente passa todos os sentidos. O estudo da física na escola, ele precisa problematizar e valorizar quem? As mulheres brasileiras, cientistas, principalmente para incentivar uma maior participação de mulheres na ciência. Agora ele está pedindo para fazer o quê? Marcar a alternativa correta com relação ao tema de estudo da pesquisadora que contribuiu para ingressar na academia. Que será? Ela pesquisou as anomalias da água para tentar encontrar maneiras mais eficientes de produção de água limpa. Vocês sabiam? Foi por isso, por ela ter pesquisado as anomalias da água para tentar encontrar maneiras mais eficientes de produção de água, que ela ganhou esse prêmio, ela ganhou esse incentivo. É bom, né, gente? Vamos fazer mais. E foi uma coisa simples, ela foi lá, pesquisou sobre coisa do dia a dia, né? Ali, por que que tinha aquelas anomalias na água, por que que, né? E ela conseguiu mostrar como era a eficiência delas na hora de produzir água limpa, né? Nada de tão complicado. A gente sempre facilita, né? Me desculpem os homens, vocês ajudaram muito também. O método científico, então, número 6. O método científico, ele é literalmente o quê? Uma investigação, na qual o pesquisador, ele procura, a partir de observações, né? Observar os fatos, os eventos ao seu redor, formular hipóteses. Essas hipóteses, elas devem ser metodologicamente testadas, tá? E experimentadas repetidamente, perdão, para que posteriormente ocorra o quê? Conclusão de seu experimento é importante, independentemente de os resultados confirmarem ou rejeitarem as hipóteses testadas. É importante conclusão. Comprovação durante ali estavam corretas, caso contrário, o experimento não pode ser conclusivo. Não, tem que sempre ter uma conclusão. Demonstração de que sua metodologia de experimentação confirma sem margem de erro suas hipóteses formuladas? Não, desde que você consiga concluir. A parte mais importante do processo é a conclusão no experimento. Eu, por exemplo, sempre preferi a parte mais teórica, minha parte mesmo que eu fui me especializar, que eu me interessei, foi na parte de observar peixes, larvas. Eu até vou fazer mais para frente um projeto só sobre isso, da educação ambiental, tá? Então, mas questão de método científico é isso, a gente precisa sempre concluir, mesmo que não tenha, deu resultado, conclui, não deu resultado, conclui, tá? Formulação de novas perguntas sobre o mesmo fato, pois os experimentos científicos jamais chegam a uma conclusão. Eles precisam chegar a uma conclusão, tá? Utilização comercial de suas descobertas, gerando lucros que financiarão
novas pesquisas sobre o tema pesquisado. É importante, mas é importante mais conclusão do seu experimento, independentemente dos resultados confirmarem ou rejeitarem as hipóteses que você escolheu para testar, tá? Lembre-se sempre disso. Então, mais um. No século XVII, o médico e cientista Jean-Baptiste Helmont indicou uma maneira capaz de promover a geração espontânea de roedores, os ratos. De acordo com Helmont, bastava colocar uma camisa suja e sementes de trigo em um recipiente aberto para que em 21 dias fosse constatada a geração espontânea de roedores. Gente, atenção. A gente já sabe por quê. Não é que eu vi ali os ratinhos, provavelmente sujeira, mais rato e migalhas, camisa suja, tudo mais. O que acontecia? Um ratinho com outros proliferava e aí festa, vida, produzia mais gente, mais ratinho, né? Assinale a alternativa que relaciona as informações do texto com o método de investigação científica. Ele usou o teste realizado com a camisa suja, consistiu na comprovação da hipótese desenvolvida? Não. A observação de um fato levou o cientista a desenvolver um teste com a camisa suja? Sim. Ele observou uma coisa que ele achou que era, tá? E ele resolveu testar, baseado no que ele viu. A hipótese foi desenvolvida pelo cientista após a realização do teste com a camisa suja? Não. Ele não tinha testado, ele testou depois. O cientista comprovou que os roedores são gerados espontaneamente a partir da camisa suja? Não. A montagem do conjunto camisa suja e grãos de trigo consistiu na observação do experimento? Não. Foi justamente o contrário. Foi a observação, ele observou um fato, né? Ele viu lá o recipiente e tal, e ele resolveu testar colocando a camisa suja com os grãos e as sementes para ver o que acontecia. Mas ele não ficou observando que o que realmente acontecia era um fato que já é natural, né? Uma reprodução dos ratinhos ali, uma ratinha com um ratinho fabricando seus filhotes e se alimentando das sementes. Era isso. Mas enfim, né, gente? Acontece. Estava até ouvindo um vídeo agora há pouco falando sobre isso, sobre justamente dessas situações. Que um foi lá, o meu não é assim, aquelas as ideias da geração espontânea por causa do Boparin, né? Boparin, Lamarck e um terceiro, eles fizeram a mesma experiência porque os três discordavam e queriam mostrar, ó, mas não, isso aqui tá a questão da geração espontânea mesmo. Mas é uma confusão, porque quando a gente vai debater hipótese, a gente tem que mostrar, ó, mas está acontecendo isso por quê? A gente tem que avaliar a primeira coisa, tudo que o primeiro fez, se teve uma segunda pessoa que fez, você tem que avaliar tudo isso, e aí você tem que colocar o que você vai fazer aqui que vai conseguir ver se vai, o que vai realmente, se vai conseguir contestar ou não, tá? Ao colher frutos diretamente de uma árvore, uma estudante notou diversas larvas de inseto em seu interior. Primeiro, ela imaginou, então, que algumas espécies de mosca deveria ter colocado seus ovos nos frutos quando estes ainda estavam em processo de maturação. Tá. Logo pensou que se alguém tivesse pensado em sacar dos frutos antes da postura dos ovos das moscas, as larvas seriam evitáveis. Ela realizou esse processo como fazer. E quatro, após algum tempo, ao abrir alguns frutos ensacados e já maduros, ela notou que realmente o seu pensamento estava correto. O que ela viu? Com relação ao método de investigação científica, é correto afirmar que 2 corresponde ao fato verificado. Logo pensou que se alguém tivesse ensacado os frutos antes da postura dos ovos das moscas, as larvas teriam sido evitadas. Será? 4.
corresponde à dedução imaginária. Não, ela não deduziu, ela viu, ela comprovou, porque ela colocou, ela embalou os frutinhos, quando ela tirou, estava todo mundo zero larvas, né? A 5 corresponde ao resultado analisado. Sim, porque lá na 5 que ele fala que ela comprovou aquilo que ela tinha deduzido lá no começo, a hipótese dela, né? A 3 corresponde ao experimento testado. Não. E a 1 corresponde à hipótese levantada. Então, a 5 ela corresponde ao resultado que ela analisou, tá? Porque ela imaginou quando ela colheu os frutos, né? Então, a resposta mais coerente aqui é a 5, quando ela observou todos os resultados que correspondiam a, ao analisado por ela. 9. As primeiras tentativas de classificar os organismos com base em suas similaridades estruturais, elas começaram na Grécia Antiga e elas lançaram as bases da sistemática atual. Sobre classificação biológica e as categorias taxonômicas, vamos assinalar a alternativa correta. Entre os estudiosos da classificação natural, Aristóteles sugeriu que o nome científico de todo animal deveria ser composto de duas palavras. No, não, Aristóteles. Uma característica derivada compartilhada por dois ou mais táxons e por seus ancestrais, como um mais recente, ela é denominada plesiomorfia. Dois organismos classificados como pertencentes à categoria taxonômica de ordem pertencem também à mesma classe. Sim, dois organismos classificados como pertencentes a categorias taxonômicas de ordem pertencem também à mesma classe, certo? Mesma ordem, mesma classe. A gente viu até lá no estudo de ciências, agora há pouco, quando eu falei lá no primeiro vídeo sobre ordem, classe, filo e gênero, espécie e reino, né? Então, dois organismos de ordem pertencem também à mesma classe. E a última é o sobre celebra o Ano Internacional da Tabela de Elementos Químicos instituídos pela Assembleia Geral da ONU e pela Unesco. Nesses 365 dias, as Nações Unidas elas comemoram um século e meio da descoberta do sistema periódico. Em 1800, a celebração é uma forma de reconhecer a tabela como uma das conquistas mais influentes da ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. A Unesco explica que o Ano Internacional é uma oportunidade para refletir sobre a história da tabela periódica e também sobre outros temas, como o papel das mulheres na pesquisa científica, as tendências e as perspectivas globais sobre a ciência para o desenvolvimento sustentável, além dos seus impactos sociais e econômicos, tá? Então, uma das características do sistema periódico proposto por Dmitri Mendeleev em 1869 foi a organização dos elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Não, isso foi outra pessoa. Já estive. Repetição periódica das propriedades dos elementos químicos conforme seus prótons. Não. Proposição de modelos atômicos para os elementos químicos presentes
Na tabela? Não. Previsão das propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos? Sim. Ele previu, essa foi a descoberta dele. Ele fez a previsão das propriedades de elementos que ainda não estavam na tabela, mas que eles ainda viriam. Então, foi ele que fez essa descoberta. Uau, gente, muito conhecimento. Vocês querem ter acesso a esse questionário, a essas perguntas, tá? Vocês me procurem, tá? Falem comigo direto. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Falem comigo. Peça material, ainda dá tempo, tá? Vem estudar comigo, não perde tempo. Ah, eu não tenho tempo e tal. Eu te ajudo. Eu monto um esquema legal para você poder estudar só com base em vídeos curtinhos, como esse aqui, como outros que eu tenho pesquisado de confiança no YouTube também, de outros professores, de outras professoras, questões também de concurso, para você poder tirar um tempinho entre uma aula e outra, tá? Então, não deixa para a próxima semana, não deixa para a semana, porque ó, na semana do dia 19 até o dia 23, a gente vai estar no intensivão aqui, só revisando, tá? E eu não quero que você chegue no dia 24 à noite e diga, meu Deus, acabou para mim, ano que vem eu não vou ter classificação boa para o PSS. Eu quero realmente que você entenda que você estudou. Eu quero te proporcionar isso. Seja aqui pelo YouTube, seja pela, pela plataforma. Se você não quer entrar no grupo, você quer ter acesso só às apostilas, só o conteúdo do planejamento de estudo, não tem problema, fala comigo que a gente resolve isso para você, tá? Um beijo, fiquem com Deus e amanhã tem mais.